Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor, do computador, do celular. Está começando mais um programa Eclésia, nosso compromisso semanal, toda terça-feira, nesse horário nobre, da nossa querida Rede Século XXI. Sempre um argumento de grande relevância para a minha, para a sua, para a nossa fé católica apostólica romana. Hoje, o argumento é sobre o menor versículo da Bíblia. Qual é o menor versículo da Bíblia? O versículo que tem menos palavras. E o versículo que tem menos palavras na Bíblia é um do Novo Testamento e do Evangelho segundo João. E no capítulo 11, no versículo 35. São duas palavras. Em muitas traduções, esta da tradução oficial da CNBB e tantas outras, Jesus chorou. Essas duas palavras estão nesse versículo. O choro de Cristo. O argumento é relevante, muitíssimamente relevante, porque denota um dos sentimentos, uma das características, eu diria a virtude, a força, a qualidade, o adjetivo mais bonito de Deus. É São Paulo quem diz na carta aos Gálatas, Deus é rico em misericórdia. E a misericórdia de Deus se condói da nossa miséria. Deus tem compaixão, numa ternura infinita, da nossa desgraça. Esse foi o principal motivo para ele. Essa frase é do próprio Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto Deus amou o mundo. Como as palavras, digamos assim, de Jesus, se fossem divinas, não fossem traduzidas em linguagem humana, ninguém entenderia. Mas para demonstrar a grandeza do amor dele por nós, do Pai por nós, dele por nós, do Espírito Santo por nós, ele usa essa expressão para demonstrar a grandiosidade do amor de Deus. Mas veja, mesmo sendo palavras usadas pelo próprio Jesus, Verbo encarnado, nós não conseguimos dimensionar o tamanho, a grandeza, a incomensurabilidade da ternura de Deus por nós. Choro, uma condição do corpo e da alma em que nós, vertendo, produzidas pelas nossas glândulas lacrimais, um líquido. Mas é muito pouco você dizer que o choro, do ponto de vista médico, é isso, é quando os olhos ficam banhados de um líquido que acaba caindo, enfim. Mas o que interessa não é isto, mas o motivo que leva alguém a chorar. É verdade que tem pessoas que têm um sentimento muito bonito e se comovem diante da dor, do sofrimento, da angústia alheia e não conseguem chorar. Tem pessoas que são limitadas fisicamente por alguma deficiência hormonal, elas não choram, mas choram interiormente. Tem outras pessoas que é o contrário. Elas são cínicas, elas são artistas e conseguem chorar por pouca coisa, sem sentir, sem nutrir nenhum sentimento pelo que está acontecendo, simplesmente para teatralizar, para fingir, para dissimular, para passar uma ideia de que está comovida, aquilo que nós chamamos aqui no Brasil, lágrimas de crocodilo. Mas tirando essas deficiências, tanto para o mínimo como para o máximo, ou seja, essas excrescências diante da possibilidade de chorar, fiquemos com o que ordinariamente passa no coração de uma pessoa quando ela chora. Vamos deixar de lado nesse programa o chorar de alegria, que é também possível. Tem pessoas que se comovem tanto quando estão felizes que acabam chorando de alegria, chorando de felicidade.
não é desse choro que nós vamos tratar hoje com relação a Jesus. Se bem que, preparem-se, porque em alguma terça-feira vamos tratar do oposto, da alegria de Cristo, do sorriso de Cristo. Cristo sorriu. Alguma vez na Bíblia é dito que nosso Senhor Jesus Cristo sorriu? A resposta vai ser dada em algum programa, você aguarde. E vai ser muito em breve. Mas hoje é o choro de Cristo. Jesus chorou. Onde está esse versículo? João capítulo 11, versos de 32 a 36. O contexto: a notícia da morte do seu grande amigo Lázaro. Jesus espera 4 dias do enterro de Lázaro para chegar lá. Se bem que ele foi avisado antes, Marta e Maria mandaram um recado para ele em Jerusalém: Lázaro, teu amigo, está enfermo, Jesus não vai. Justamente para esperar 4 dias após a sua morte, para revelar a grandeza do seu poder, Lázaro vem para fora. Mas vamos ao texto, que é comovente. O texto onde se encontra o menor versículo da Bíblia, ou seja, o versículo que tem menos palavras, apenas 2. São 2, mas que guardam uma grandeza imensa. Quando Maria chegou aonde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito. E, sob o impulso de profunda emoção, perguntou: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vinde ver. Jesus chorou. Observaram, por isso, os judeus: Vede como ele o amava. Pronto. Aqui estão algumas coisas que merecem nossa consideração. A primeira, o motivo que leva Jesus a rezar. O motivo remoto, o amor que ele nutria por Lázaro. Era uma família muito cara para ele. Marta e Maria eram pessoas muito estimadas por Jesus, em cuja casa, aliás, ele costumava se hospedar. A perda de um amigo causa o que? Diz o Salmo: é penosa para o Senhor a morte dos santos, dos amigos de Deus. Diz o Salmo 115, que poderei retribuir ao meu favor, ao meu Senhor por tudo aquilo que ele fez em meu favor, etc. É nesse Salmo que temos essa frase tão bonita: é penosa para o Senhor a morte dos seus amigos. Profundamente comovido em espírito. Aqui está talvez uma das expressões mais bonitas do coração de Cristo. Ele que disse: sou manso e humilde de coração. Aqui o seu coração, como que? Por favor, não se assustem com o que eu vou dizer. Como que se derrete, se banha em lágrimas. Jesus se perturba interiormente. Perdeu um grande amigo. Por favor, esse sentimento, eu quisera que você jamais esquecesse quando, diante de qualquer dificuldade, maxime um velório, a notícia da perda de um ente querido, antes de você chorar, antes de você experimentar isso. Jesus se comove intensamente no seu espírito. O seu Salvador tem um coração e ele é revolvido em entranhas de compaixão, de misericórdia, de ternura. Cristo Jesus, diante da tua dor, sobretudo quando tu recebeste a notícia: perdi um ente querido, aquela pessoa que tanto amei acabou de partir e a partida dela foi diante de mim, ou a notícia chegou de outra forma, você não pôde estar perto dela. Jesus ficou intensamente comovido em espírito.
e sob o impulso de profunda emoção, Jesus, o emocionado. Parece-me que foi na terça-feira passada, eu falei Jesus o famoso, não foi? Foi. Agora Jesus o emocionado. Que coisa! Isso é belo demais. O nosso Deus, o nosso Senhor, se emociona diante da nossa dor. E depois, vejam, primeiro ele se comove em espírito, depois se emociona. Se bem que tudo isso está misturado, é muito difícil você dizer, até aqui é comoção de espírito, a partir daqui é emoção e depois vem o choro. Não, tudo junto. E Jesus chorou. Por favor, nas dores da sua vida, nas perturbações, nas dificuldades, sobretudo naquelas situações existenciais, perdi. Essa pessoa não está mais comigo, nunca mais vou vê-la. Que situação dramática, a que todos nós estamos sujeitos. E quem já perdeu uma pessoa profundissimamente amada, aquela que tanto marcou a sua vida, meu Deus, antes de mim, e mais do que eu, tu te comoveste. O Lázaro da tua vida sou eu. O Lázaro da tua existência é aquela pessoa que partiu. Os teus sentimentos são para mim um alento, são para mim um conforto. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8 é dito, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. A modo humano, porque nós não conseguimos imaginar como essa comoção na eternidade ocorre, mas lembrem-se, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Deus, enquanto tal, é impassível. Ou seja, ele não é sujeito ao sofrimento no sentido de que a sua alegria, a sua glória, a sua paz modifica. Não. Mas o antropomorfismo, isto é, a forma humana de se falar do agir de Deus, comporta precisamente isso. Deus é rico em misericórdia. O Pai é impassível, o Filho também é, mas ele se encarnou e, enquanto tal, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele se comove. E essa comoção, ela é a mesma no céu, claro, conservando sempre a imutabilidade, a impassibilidade de Deus, e o mistério da encarnação não altera em nada essa prerrogativa divina. Agora vamos a um outro choro de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda vez que nosso Senhor Jesus Cristo chorou. E onde isso aconteceu? Diante da cidade de Jerusalém. O contexto é doloroso, é dramático. Jesus está encerrando sua vida pública. E chega em Jerusalém, vai entrar na cidade montado num jumento, solenidade do Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. Mas antes ele vai para o Jardim das Oliveiras, olha a cidade de Jerusalém e chora. Lucas, capítulo 19, versículos de 41 a 44. Um choro dramático. O motivo é outro, não é a perda de um amigo, mas a desolação, a decepção, a frustração. Sim, é frustração de um Deus que 3 anos depois, ele verdadeiramente se entregou a toda a sua nação, operando milagres, pregando, operando maravilhas, e o resultado foi um quase fracasso. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo: ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isso está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que foste visitada. Jesus aqui está comovido?
sem dúvida alguma, mas profundamente decepcionado. Jesus aqui está tomado de profunda emoção? Sim, mas desolado. É a sensação do fracasso, de você ter se dedicado durante 3 anos a um povo, em favor do qual você operou tantas maravilhas. E o resultado? O desprezo, o desdém, o pouco caso. Na verdade, o que já estava sendo tramado naquela cidade era a prisão de Nosso Senhor, e ele tinha consciência disso. Choro por ter perdido um amigo. Choro por não ter sido acolhido. Choro porque o Deus que se encarnou foi desdenhado, foi rejeitado. Deus chorando pela segunda vez. No segundo bloco, estamos a 1 minuto do encerramento deste bloco, nós vamos ver Nosso Senhor Jesus Cristo chorando no Jardim das Oliveiras, chorando amargamente, porque sabe que sua hora está chegando. É o começo de sua agonia. Antes de encerrar esse bloco, eu quero compartilhar com você que eu também estou no Instagram e quero convidar você para me seguir. Siga @Dom José Falcão Oficial e lá você vai ter partilhas sobre a Palavra de Deus e também trechos dos nossos programas aqui na Rede Século XXI. Eu espero você lá. Como eu disse, está terminando o primeiro bloco. Não saia daí. No segundo, daremos continuidade a esse argumento tão relevante, o choro de Cristo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, primeiro intervalo, começamos o segundo bloco do nosso Encontro Eclésia, nosso compromisso semanal, hoje abordando o tema do choro de Cristo. O versículo menor da Bíblia, o menor versículo da Bíblia, João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. Vimos o primeiro choro de Cristo na morte de Lázaro. Jesus chorou. Vimos a segunda vez que Jesus chorou, Jesus chorando diante de Jerusalém. Agora vamos a um terceiro choro, que na verdade, pelo menos nos 2 primeiros versículos, nas 5 primeiras palavras desses 2 versículos da carta aos Hebreus, capítulo 5, nós temos um dado interessante a respeito da vida de Jesus. Não se trataria apenas de uma terceira vez, mas Jesus, durante sua vida mortal, teria rezado, teria chorado muitas vezes. Vamos primeiro ao texto, Hebreus capítulo 5, versos de 7 a 8. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. Obviamente que esse versículo se aplica sobretudo à angústia de Jesus no Jardim das Oliveiras. E, mesmo que a Bíblia não diga, toda a noite que ele passou da quinta para a sexta-feira santa preso. E a Bíblia não diz nada a respeito disso, mas sabemos que ele passou a noite preso. Portanto, qual foi a reação de Jesus no Jardim das Oliveiras quando ele entrou em agonia? E essa frase é dele, segundo os evangelhos: minha alma está aflita até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. São Lucas descreve que ele chegou a suar sangue. Detalhe que só aparece no terceiro evangelho. Lucas era médico. E ao descrever a angústia de Jesus, pontuou que ele suava sangue. É óbvio, portanto, que Jesus chorou, e chorou muito, no Jardim das Oliveiras. Mas o texto diz, nos dias de sua vida mortal. Nos dias, no plural,
de toda a vida mortal. Ora, a vida mortal de Jesus é já desde o seu ventre. Portanto, o choro na hora do nascimento de Jesus, em Belém de Judá, já é um indício profético disso. Dirigiu preces e súplicas, é verdade, verdadeiro homem, somente a partir da idade da razão é que se pode falar, estrito senso, que Jesus reza ao Pai, suplica ao Pai, com lágrimas, diz o texto, Hebreus 5, de 7 a 8, para aquele que podia livrá-lo da morte, e foi acolhido o seu pedido pela sua obediência. Nos dias de sua vida mortal, Jesus, portanto, chorou muitas vezes. E recordar isso é muito importante, justamente para mostrar, de um lado, a grandeza da ternura do coração de Jesus. Segundo, o peso, a gravidade, a seriedade dos nossos pecados que fizeram Jesus chorar. Não, eu nunca fui coroado de espinhos, mas posso dizer, ainda que minhas palavras não descrevam o tormento de Nosso Senhor naquela hora de humilhação. Não, eu nunca levei chicotadas. Mas posso, ainda que imperfeitamente, dizer que as chicotadas de Nosso Senhor causaram uma dor lancinante e Ele chorou. Mas todas as vezes que nós pecamos, nós causamos sofrimento a Jesus. Vejam, Jesus está sentado à direita do Pai. Enquanto tal, é impassível. Vejam, enquanto tal, Cristo não pode mais sofrer. Portanto, na glória, a impassibilidade de Deus faz com que Jesus não seja atingido por nada. Atenção, por nada. Mas, por favor, os nossos pecados causam uma negação de Deus, uma reprovação de Deus. E os nossos pecados fazem com que os algozes do sofrimento de Jesus, ocorrido há 2000 anos, não sejam apenas aqueles. Todos os nossos pecados causam o sofrimento de Jesus. Há um texto do livro do profeta Isaías, capítulo 53, eu acho que eu já citei várias vezes, e me permitam, ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. Isaías 53, 5. Castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. Você compreendeu o choro de Cristo? Você compreendeu os tormentos de nosso Senhor? Vejam, ao mesmo tempo, Cristo, na glória, sofre e não sofre. Eu vou explicar em que sentido ele não sofre. Porque ele é Deus e está glorificado. O seu corpo não está mais sujeito às intempéries do tempo e às mazelas humanas, porque é um corpo glorioso. Isso é uma verdade de fé. Por outro lado, Colossenses capítulo 1, versículo 24, completo em minha carne, o que falta à paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui é que está a questão. Cristo perseguido na sua igreja e os nossos pecados causando sofrimento a Cristo, ainda que, atenção por favor, Cristo na glória não sofre, Cristo na glória não é atingido pela passibilidade, ele não sente dor nenhuma, ele não sente sofrimento. Mas atenção, a paixão de Cristo, ocorrida há 2000 anos, com o nosso pecado cometido qualquer época após o sofrimento, causa dor lancinante a Jesus e nos torna culpados diante dele. Ah, mas como é que eu posso ser o responsável pelo pecado, pelo sofrimento de Jesus que já aconteceu há 2000 anos? Para Deus, para o Senhor, 1000 anos são como um dia que passou. Não importa a época do pecado praticado, qualquer pecado feito ao longo do tempo, antes, durante ou depois de Jesus, causa dor a Jesus no tempo. Na glória, não. Por isso, o tema do choro de Cristo para nós é tormentoso. Por quê?
deve despertar em nós uma amargura tremenda. Eu faço Jesus sofrer com o pecado, não na glória, mas Cristo que sofreu no tempo, e o tempo do sofrimento dele já passou, porém, na dimensão da eternidade, qualquer pessoa, de Adão até a última pessoa a existir na face da terra, que cometeu, comete ou venha a cometer pecado, causou ou causará diretamente no corpo de Cristo, que sofreu no passado para nós, e portanto nos torna culpados, réus, responsáveis pela dor, pelo sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tentar agora responder algumas perguntas que já chegaram. É um tema doloroso, mas que precisa ser abordado simplesmente porque Jesus chorou. Vamos então agora, em cima do menor versículo da Bíblia, buscar respostas a essas perguntas, e aqui o Caio escolheu algumas delas, são muitas. Vamos à primeira. O choro de Cristo é uma dor por cada um de nós e nossos pecados? Essa pergunta veio de Guarulhos. É um irmão de Guarulhos, cidade próxima à capital paulista, capital São Paulo. Querido irmão, eu respondo, eu acho que o versículo 5 de Isaías 53 é bem apropriado para responder a sua pergunta. Leio novamente. Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. No versículo 4 do mesmo capítulo 53 de Isaías, temos: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou nossos sofrimentos, e nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. A resposta é sim. O sofrimento de Jesus, a causa remota, material, digamos assim, foi o chicote do soldado, foi a colocação dos espinhos, sem dúvida alguma. Os responsáveis, os protagonistas, os atores, digamos assim, que protagonizaram aquela aflição tremenda, desde a sua prisão até o último suspiro no Calvário, já passaram. Mas existe uma causa espiritual. Todos os nossos pecados, os pecados de todos os homens, causaram o sofrimento de nosso Senhor. Vamos a mais uma pergunta? Caio? Segunda pergunta vem de Valinhos, São Paulo. Por que Jesus, sendo Deus, sabendo que ressuscitaria Lázaro, chorou? A resposta está, acho que no texto que nós já lemos, em João 11, versículos de 32 a 36, e eu pontuo aqui o seguinte: Jesus intensamente comovido em espírito. Depois, sob o impulso de profunda emoção, Jesus chorou porque Jesus amava Lázaro. Vejam a frase no versículo 36. Observaram isso os judeus, vede como ele o amava. É o amor que nos leva a chorar quando nós perdemos o ente querido. É profundamente humano. Portanto, eu me pergunto, querido irmão de Valinhos, se é humano você, com a notícia da morte de uma pessoa profundamente amada, que você amava profundamente, dizer para ela, não chore. Veja, como é que eu posso pedir a uma pessoa que amava muito aquele ou aquela que acabou de morrer, que não chore? Eu, sinceramente, eu diria, chore, como Jesus chorou. Não, pode se banhar em lágrimas, mesmo acreditando na ressurreição. Jesus chorou. Jesus se comoveu interiormente. A morte é dolorosa demais. Mesmo acreditando na ressurreição, a gente desejaria que a pessoa amada estivesse conosco.
é profundamente humano. É profundamente compreensível, é profundamente plausível que você se derrame em lágrimas. Isso é humano. Humano como o coração de Jesus. Humano como a alma de Jesus. Humano como o sentimento de Jesus. Próxima pergunta. Como nós, sendo mortais, podemos ofender a Deus, que é Deus? Bem, eu lhe pergunto, a você que ama alguém, se você ama alguém, você tudo faz para fazer o que agrada essa pessoa e tudo evita para não ofender essa pessoa. Todo relacionamento é pautado, não é preciso nem ter fé em Deus, basta você existir para constatar isso. No relacionamento humano, um ser humano, ele tem sentimentos, ele tem uma certa conduta, ele tem um conjunto de valores, ele tem realidades que ele reputa boas, bonitas, que ele dá valor, a quem ele dá valor. E tais coisas ele considera como um patrimônio seu. E esse patrimônio para ela tem valor. De sorte que conservar o que ela valoriza agrada a ela. E violar, agredir, vilipendiar aquilo que ela considera de valor lhe desagrada. Pronto. Esses aspectos básicos da convivência humana são suficientes para você concluir. Todo o relacionamento é pautado nisso. A pessoa com que eu me relaciono, no caso Deus, ele tem princípios que gostaria que eu observasse, porque assim fazendo lhe agradam. Eu o agrado, eu o deixo feliz. Não é que ele vai ser atingido pela minha desobediência. Não, eu é que vou me prejudicar ofendendo a ele. Por isso, Deus que me ama estabelece princípios, mandamentos que ele deseja que eu observe. De sorte que, fazendo o que lhe agrada, ele fica feliz. E violando aquilo que ele determinou para mim, ele fica verdadeiramente desolado. Num relacionamento de duas pessoas que se amam, uma procura fazer o que agrada a outra e procura evitar aquilo que ofenda a outra. Por isso, nos mandamentos, nós temos tantos nãos. Não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo ou o homem do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Por quê? Porque Deus não quer. Porque Deus fica triste com isso. Porque Deus se ofende com isso. Portanto, ele em si não perde nada quando eu peco contra ele. Eu é que perco. Ele não é, digamos assim, atingido com a minha miséria, com a minha desobediência, com o meu pecado. Eu é que me prejudico quando ofendo e, na verdade, rompo essa relação que deveria ser de amizade, de intimidade. Chamemos isso de graça de Deus. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o nosso terceiro e último bloco do nosso encontro semanal Eclésia, hoje dedicado ao menor versículo da Bíblia. João, capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. Eu quero, antes de continuar a responder as perguntas, agradecer a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus, você que é fiel em sua doação e também em suas orações. Você, meu filho, minha filha, é o grande responsável por este programa estar no ar.
Você é o grande patrocinador da Rede Século XXI, que leva a todos pela TV e pela internet para todo o mundo esse sinal que espalha a palavra de Deus. Se você ainda não assumiu essa missão, junte-se a nós. Você é convidado a fazer a sua doação pelo Pix, apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua tela. Seja um evangelizador junto com a Associação do Senhor Jesus. Como diz o padre Eduardo, ela não é minha, ela é nossa. Ou melhor, ela é do Senhor Jesus. Obrigado pela sua fidelidade, querido sócio. Obrigado a você que vai decidir ser sócio a partir de hoje. Oxalá, Deus proteja você. Agora vamos a mais perguntas. Quarta pergunta. Sentimento é um atributo humano. Jesus, depois de sua ascensão, continua tendo sentimentos? Resposta. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nada perdeu de sua humanidade quando subiu ao céu. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Cristo glorificado é impassível. Os seus sentimentos não se alteram. Ora, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Na glória, tudo da divindade de Cristo não se altera. E tudo da humanidade de Cristo também não se altera. Mas que Jesus tem sentimentos divinos e humanos, sem dúvida alguma. Os textos são estes. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Verdadeiro Deus tem sentimentos divinos. Sentimentos de misericórdia. Deus é rico em misericórdia. Sentimentos humanos, mas não alterados, mas não sujeitos à comoção, no sentido de que agora ele está mais emocionado, menos emocionado, mais feliz ou menos feliz. Isso era passível de acontecer, como de fato aconteceu, na humanidade de Cristo enquanto ele peregrinava nesta terra. No céu, não. Impassibilidade é a característica de Deus na glória. Portanto, Deus não é atingido pelo sofrimento. Deus não sofre. Isso se aplica ao Pai, isso se aplica ao Espírito Santo, isso se aplica ao Filho, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, glorificado. Próxima pergunta. A sensação do encontro, da morte de algum parente ou familiar comumente nos leva a nos desesperar. Como manter a esperança nesses momentos? É uma irmã daqui de Brasília. Acredito, querida irmã, que a intenção com que você colocou a palavra desesperar foi a melhor possível, mas eu não utilizaria essa palavra porque o cristão, a palavra desespero, o que significa? Significa perder a esperança. Em Romanos capítulo 5, versículo 5, essa frase me toca muito, e eu a decorei quando era adolescente, nunca mais esqueci. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, o cristão, diante da morte de um ente querido, ele não se desespera. Precisamos discernir aqui uma coisa. Uma coisa é você gritar: oh meu Deus, perdi minha mãe. Isso não é desespero. Desespero não pode ser... Desespero cristão, na ótica cristã, a esperança, que é uma virtude teologal, é a virtude por meio da qual nós esperamos Deus e o cumprimento de sua promessa. Essa é a definição cristã de esperança, da virtude teologal da esperança. Aguardamos o Senhor e o cumprimento de suas promessas. Ora,
Se isso existe, ainda que num grau mínimo, no coração de uma pessoa, gritar, descabelar-se, é uma expressão até jocosa, mas muito séria, também no Nordeste, ela está aos prantos, ela está gritando, está desolada, mas crê em Deus, crê na ressurreição, não coloca a culpa no Senhor, sabe que o corpo daquela pessoa um dia vai ressuscitar, sabe que se ela partiu na graça e ela também partir na graça, ambos ou ambas vão se encontrar na glória. Mas, meu Deus, está tão comovida, está tão perturbada emocionalmente, que o seu grito é tremendo, é um brado, é um pranto que parte o coração. Não é desespero. Está claro? Não é. Coloque a pergunta de novo, meu filho, porque eu até agora falei do desespero. Portanto, o cristão, mesmo que grite, mesmo que chore tremendamente a noite toda, passe o velório aos prantos e fique ainda uns 7 dias, missa de 7º dia, missa de 30º dia, durante muito tempo chorando, não é desespero, porque ela não perdeu a esperança na ressurreição. Como manter a esperança nesses momentos? Agora vem a pergunta. Aqui está o sinal distintivo. Aqui está o critério. Aqui está a forma de o cristão não perder as estribeiras nesse momento. Como enfrentar essa situação limite? Jesus é quem diz. João capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou também vós estejais. Não se perturbe. Credes em Deus, crede também em mim. A fé em Deus Pai, a fé em Deus Filho. O justo viverá da fé, diz o capítulo 1 da carta aos Romanos, versículos de 15 a 17. O justo viverá da fé. É nessa hora, a hora em que perdemos entes queridos, que a fé diz tudo. A fé é o nosso sustento. A fé é o nosso alicerce. Sem ela, por favor, eu não estou dizendo que todos que não têm fé, por não terem a dimensão de eternidade, de ressurreição, de vida eterna, cometem desatinos. Mas o risco existe. Para nós, não. Jó, capítulo 1, versículo 21. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 30, versículo 6. Pronunciado por Jesus na cruz. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Da mesma forma, eu entrego em tuas mãos, Senhor, a alma dessa pessoa que eu amo tanto, que está se esvaindo, que está partindo ou que acabou de partir. O Senhor deu, o Senhor tirou. Na casa do Pai há muitas moradas. Se ela morreu na graça de Deus, a nossa certeza da ressurreição da carne, do encontro definitivo com o Pai, do abraço no regaço do Pai, onde não haverá luto, nem tristeza, nem dor, porque as coisas antigas passaram. O novo céu e uma nova terra. Estar com Cristo, para que onde eu estou, vós estejais também. Essa é a nossa esperança. Se não tenho certeza se ela já entrou imediatamente na glória, rezo pelo seu descanso eterno, muito em breve. Se eu partir na graça de Deus, como eu presumo que ela partiu, se é que ela partiu, nos encontraremos em breve. Pronto, é dessa forma que nós devemos enfrentar essa situação existencial limite da perda de um ente muito querido, muito amado, de uma pessoa que muito marcou, que muito significou a nossa vida e que acabou de deixar esta terra.
Vamos agora a uma outra pergunta, e dessa vez vem de Londrina, é uma irmã nossa. Se Jesus chora com nossas ofensas, como é possível alegrar o coração dele? Já não vos chamo servos, chamo-vos amigos, porque os amigos não sabem, o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamei-vos amigos porque vos dei a conhecer tudo quanto recebi do Pai. Amizade significa respeito pela pessoa do outro. Antes de tudo, respeito. O amigo de Deus, São Santo Afonso Maria de Ligório, tem uma definição de santo que me alegra muito. O santo é aquele que faz o que Deus quer e quer o que Deus faz. Pronto. Aqui está a forma para nós alegrarmos Deus. Muito bem, servo bom e fiel. Se foste fiel no pouco, serás fiel no muito. Tudo isso tenho feito durante a minha juventude, diz o jovem rico, se bem que ele vai daqui a pouco embora triste, porque Jesus faz uma exigência, mas Jesus, na narrativa do evangelista Marcos, diz que Jesus olhou para ele e o amou. Era um fiel observante da lei de Deus. Praticar os mandamentos. Viver na graça de Deus, cumprindo aquilo que Deus quer, que está consignado nas 10 tábuas, que Jesus assumiu. Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Obedeça aos mandamentos, disse Jesus ao jovem no capítulo 19 de São Mateus. Eis o que causa alegria, Jesus. Evitar o pecado e fazer o que está escrito nos mandamentos. Próxima pergunta, estamos a 4 minutos do final. Jundiá, o nosso irmão da cidade de Jundiá. Não corresponder a uma vocação, ao chamado de Deus para a minha vida, poderia ofender a Deus? Bem, a palavra vocação é chamado. Se Deus chama você e você diz não, obviamente que Jesus fica triste, Jesus se ofende, é claro. Obviamente que a vocação fundamental à santidade é o batismo. Pelo batismo, você é chamado por Deus a viver a santidade. As outras vocações, digamos, decorrentes do batismo, vocação para o matrimônio, vocação para a vida religiosa, vocação para o sacerdócio, se trata de homem, ou vocação para viver a santidade sem casar, sem entrar no seminário, sem entrar na vida religiosa, também é uma forma de vocação. Essas outras vocações, Deus se encarrega de mostrar na nossa vida, se nós quisermos, com os devidos critérios, com a devida prudência, com a ajuda de um diretor espiritual ou de uma pessoa que possa nos auxiliar, qual é a vontade de Deus no direcionamento para explicitar a vocação fundamental, a santidade. Obviamente que se Deus mostra e você nega, você evidentemente que você está ofendendo a Deus. Mas lembre-se, a vocação fundamental é a vocação à santidade, e essa vocação você recebeu no dia do batismo. Portanto, Cristo se ofende, sem dúvida alguma, se sente ofendido quando, chamando você à santidade, você opta por partir da casa do Pai e ir para a pocilga, para usarmos a expressão da parábola do filho pródigo. Agora vamos à última pergunta, não sei se vai dar tempo, Caio, temos ainda 2 minutos e 20 segundos. Essa vem de Guarapuava, no Paraná. Os santos têm sentimentos no céu? Eu respondo com o livro do Apocalipse, capítulo 21. E Deus enxugará nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Isso no versículo 4, Apocalipse 21. No versículo 3, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E Jesus utiliza uma expressão muito bonita: a vossa alegria será completa. Aqui está a palavra que sintetiza o sentimento dos eleitos: gozo sem fim, júbilo que jamais acaba, felicidade num grau, num patamar verdadeiramente infinito,
aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Isso Deus preparou para aqueles que o amam. Sim, você tem razão. Qual é o sentimento básico, fundamental? A plenitude da alegria, a suprema realização de todos os nossos anseios e por todo o sempre, numa felicidade que jamais acabará. Está terminando o nosso programa. Desejo a você uma semana abençoada. Garanto a você que na próxima terça-feira, o argumento, sempre algo de Cristo, nosso Senhor, o fascínio da nossa vida, o encanto da nossa alma, a razão da nossa existência. E vai ser um argumento que vai lhe tocar. Divulgue esse programa e vou aguardar você na próxima terça-feira com o seu celular ligado, com o seu computador ligado, com o seu televisor ligado. Programa Eclésia. Durante 1 hora, eu e você, nós com Cristo. Um grande abraço. Até a próxima semana, se Deus quiser.